Provimento geral da Corregedoria. Paramos no artigo 21. Seção 3. Dos juizados especiais. Subseção 1. Das normas gerais. Artigo 21. Nos juizados especiais cíveis e criminais, a audiência de conciliação será conduzida por conciliador nomeado por ato da segunda vice-presidência do tribunal ou, em sua ausência, por servidor lotado no juízo. Parágrafo único. A capacitação do conciliador se dará em conformidade com a Resolução número 125, de 29 de novembro de 2010, e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e seu exercício estará condicionado às diretrizes estabelecidas pela segunda vice-presidência do Tribunal. Artigo 22. A audiência de instrução e julgamento poderá ser gravada por meio do sistema de áudio ou audiovisual com certificação no termo de audiência. Parágrafo 1. Caso haja solicitação, será fornecida cópia da gravação à parte interessada, às expensas desta. Parágrafo 2. Para fins de recurso, a audiência gravada apenas em áudio poderá ser transcrita por iniciativa e às expensas do interessado. Parágrafo 3. Não haverá transcrição no caso de registro de audiência por meio audiovisual. Parágrafo 4. As gravações permanecerão disponíveis às partes até o trânsito em julgado da sentença, quando poderão ser destruídas, exceto no caso de sentença penal condenatória. Subseção 2. Dos juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública. Artigo 23. O processo terá início nos juizados especiais cíveis e de fazenda pública, com a distribuição do pedido escrito elaborado pela própria parte, por seu advogado ou pelo serviço de resolução a termo oferecido pelo tribunal. Parágrafo 1. O servidor responsável pela redução a termo colherá a narrativa dos fatos e elaborará a peça inicial de forma simples, sucinta e em linguagem acessível. Parágrafo 2. O benefício do atendimento preferencial para redução a termo apenas se aplica ao titular do direito de ação e não se estende a terceiros ou acompanhantes. Artigo 24. A autuação dos processos de conhecimento somente será obrigatória se for frustrada a conciliação. Parágrafo 1. Havendo conciliação, constará no instrumento homologatório declaração das partes de que receberam as peças de seu interesse. Parágrafo 2. As sentenças homologatórias de acordo serão arquivadas em pastas com índices de identificação. Artigo 25. As citações nos juizados especiais cíveis serão efetuadas preferencialmente por via postal nos termos da lei. Artigo 26. As intimações serão realizadas pela forma mais célere e menos onerosa, priorizando-se a comunicação telefônica ou por e-mail, quando previamente indicado pela parte, lavrando-se certidão do ocorrido. Parágrafo único. Nas intimações por telefone, o servidor deverá Vou ler novamente. Parágrafo único. Nas intimações por telefone, o servidor deverá identificar-se antes da prática do ato e assegurar-se da identificação do interlocutor, mediante solicitação de seu nome completo e do número do documento de identificação. Artigo 27. O cumprimento da sentença será processado nos autos principais, independentemente de distribuição, mediante a conversão do feito. Parágrafo único. Nos casos em que os autos principais foram eliminados ou em que os documentos, após a conciliação, tenham sido restituídos às partes, o pedido de cumprimento de sentença será autuado e receberá o número originário do processo em que o título foi constituído, mediante reativação do feito.
Artigo 28. A interposição do recurso exige o recolhimento das custas processuais e do preparo em guias distintas por cada um dos recorrentes. Parágrafo único. Fica dispensado dos recolhimentos o beneficiário da gratuidade de justiça. Artigo 29. Os juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública aplica-se ainda, no que couber, o disposto no título 1, capítulo 2, seção 1 deste provimento. Subseção 3. Dos juizados especiais criminais. Artigo 30. As varas dos juizados especiais criminais poderão disponibilizar às delegacias da respectiva circunscrição pauta com datas e horários para marcação de audiências preliminares. Parágrafo 1. Na delegacia, as partes serão informadas da data, do horário e do local onde se realizará a audiência. Parágrafo 2. A pauta será elaborada conjuntamente pelos juízes dos juizados especiais criminais da respectiva circunscrição. Artigo 30-A. As intimações nos juizados especiais criminais poderão ser realizadas na forma do parágrafo único do artigo 26. Artigo 31. Havendo condenação, será expedida carta de guia a ser encaminhada ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, VEP, a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, o VPEMA, né? Ficaria VPEMA, a pronúncia da sigla. Ou a Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, o VPERA, conforme o caso. Artigo 32. Aos juizados especiais criminais, aplica-se no que couber o disposto no título 1, capítulo 2, seção 2 deste provimento. Capítulo 3. Das Secretarias das Varas. Seção 1. Dos diretores de secretaria. Artigo 33. Ao diretor de secretaria, sem prejuízo dos demais deveres inerentes ao servidor em geral e de outros dispostos neste provimento, incumbe: inciso 1. Manter-se informado de todos os atos normativos expedidos pela Presidência Primeira e Segunda Vice-Presidência, pela Corregedoria, pelo Conselho Especial, Conselho da Magistratura, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo juízo ao qual esteja subordinado, cumprindo-os e fazendo-os cumprir no que couber. Eu vou ler de novo, porque isso aqui ficou muito confuso. Artigo 33, né? Inciso 1. Manter-se informado de todos os atos normativos expedidos pela Presidência, Primeira e Segunda Vice-Presidência, pela Corregedoria, pelo Conselho Especial, o Conselho da Magistratura, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo juízo ao qual esteja subordinado, cumprindo-os e fazendo-os cumprir no que couber. Inciso 2. Manter-se atualizado com a correspondência institucional enviada ao seu correio eletrônico e ao da vara. Inciso 3. Assegurar a conservação e identificação dos documentos sob sua guarda. Inciso 4. Executar os atos processuais nos prazos estabelecidos em lei. Inciso 5. Inciso 5. Distribuir os serviços da Secretaria da Vara, orientar e supervisionar a sua execução e produtividade. Inciso 6. Organizar e manter em ordem o serviço da Secretaria da Vara de modo a permitir a localização imediata de autos e documentos. Inciso 7. Manter a Secretaria da Vara aberta ao público durante o horário de expediente. Inciso 8. Cumprir e fazer cumprir as ordens e decisões judiciais. Inciso 9. Receber e encaminhar a correspondência oficial endereçada à vara. Inciso 10. Fornecer, quando requerido, atestado de comparecimento àqueles chamados a juízo. Inciso 11. Permanecer na Secretaria da Vara, ausentando-se apenas quando ali estiver presente quem legalmente o substitua. Inciso 12.
Afixar em local visível e de fácil acesso os editais encaminhados à publicação e outros atos que reclamem publicidade. Inciso 13. Zelar pelo cumprimento dos prazos de autos com carga, adotando as providências necessárias para sua tempestiva devolução e certificando sempre qualquer irregularidade encontrada. Inciso 14. Certificar a não devolução dos autos no prazo legal e intimar o advogado para restituí-los no prazo de 3 dias, sob pena de perda do direito de vista fora de cartório e de multa correspondente à metade do salário mínimo a ser aplicada pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 15. Encaminhar ao serviço médico em caráter reservado e com autorização do juiz o nome do servidor que apresentar transtorno psicológico capaz de afetar sua capacidade laboral. Inciso 16. Comunicar ao juiz qualquer irregularidade praticada por servidor da vara. Inciso 17. Prestar informações e expedir certidões referentes a atos ou termos de processos sob sua guarda, observado o segredo de justiça disposto em lei, bem como autenticar documentos. Inciso 18. Zelar pela adequada utilização das senhas de acesso restrito sob a sua responsabilidade. Inciso 19. Zelar pela organização e limpeza das instalações da vara. Inciso 20. Prestar informações solicitadas pela ouvidoria, salvo quando a lei dispuser em contrário. Inciso 21. Manter afixado nas instalações da Secretaria da Vara cartaz com informações sobre as formas de acesso à ouvidoria. Inciso 22. Disponibilizar aos usuários material de divulgação fornecido pelo tribunal sobre as formas de acesso à ouvidoria. Inciso 23. Manter os magistrados informados acerca dos processos pendentes relativos às metas determinadas pelo CNJ. Inciso 24. Nas varas de natureza civil, nos juizados especiais cíveis e de fazenda pública, intimar as partes do retorno dos autos à primeira instância. Parágrafo único. As incumbências dispostas nos incisos 4, 10, 12, 14 e 17 poderão ser delegadas aos demais servidores da serventia. Artigo 34. O descumprimento de normas que regulam as rotinas cartorárias ensejará a apuração da responsabilidade administrativa do diretor de secretaria. Seção 2. Do expediente e das rotinas em geral. Artigo 35. O horário de expediente forense é das meio-dia, às 12, né? É das 12 às 19. A exceção do primeiro juizado especial criminal de Brasília, o qual funcionará das 6 às 13. Parágrafo único. A comemoração de aniversário das cidades do Distrito Federal, exceto a de Brasília, não suspenderá o expediente forense nas respectivas circunscrições judiciárias. Artigo 36. Os atos processuais serão praticados por servidor mediante registro no sistema informatizado. Parágrafo único. Os atos de mero expediente poderão ser praticados por estagiários mediante registro nos sistemas eletrônicos sob a supervisão do diretor de secretaria ou de seu substituto legal. Artigo 37. Os registros anteriormente conservados em pastas e livros próprios serão inseridos e gravados no sistema informatizado. Parágrafo 1. Para fins de controle dos trâmites cartorários, as varas poderão manter pastas para registros temporários de carga, remessa, recebimento e entrega de autos sem traslado, mandados encaminhados para cumprimento, ofícios e memorandos recebidos e quaisquer outros documentos expedidos ou recebidos na Secretaria. Parágrafo 2. Em caráter excepcional, será admitida a utilização de livros quando o registro do ato pelo sistema informatizado não se mostrar adequado. Artigo 38.
O termo inicial e final dos prazos não constará dos andamentos processuais disponibilizados às partes, aos advogados e ao público em geral no sistema informatizado. Artigo 39. É vedada a adoção de qualquer rotina cartorária que retarde o lançamento do andamento de conclusão no sistema informatizado. Parágrafo único. O descumprimento dessa norma ensejará a apuração da responsabilidade administrativa do diretor de secretaria ou do servidor responsável pelo lançamento de andamento diverso da conclusão. Artigo 40. É vedado ao diretor de secretaria e aos servidores inserir dados no sistema informatizado que não reflitam a exata situação dos processos em tramitação na vara respectiva, bem como utilizarem códigos ou expedientes que possam comprometer a exatidão das estatísticas. Parágrafo único. É vedada a repetição sequencial de andamentos processuais. Artigo 41. É vedada a retenção na Secretaria da Vara de autos conclusos, os quais devem ser entregues ao juiz na mesma data constante do termo de conclusão neles lançado. Parágrafo 1. Os autos serão sempre conclusivos ao juiz titular da vara ou ao substituto em exercício pleno, excetuados os casos de vinculação. Parágrafo 2. Cessado o exercício pleno ou a vinculação, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz titular ou ao substituto designado para exercício pleno. Artigo 42. É vedado ao servidor da vara prestar informação por telefone sobre andamento processual, salvo ao ofício de justiça em cumprimento da ordem judicial. Parágrafo único. Se o processo tramitar em segredo de justiça, o oficial de justiça somente poderá obter informações pessoalmente na secretaria da vara.